Olá pessoal, estamos aqui hoje com um convidado muito especial que é o Rodolfo Freire, CEO do Design Capital, a maior agência de marketing digital para médicos, e a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui com ele hoje sobre marketing em geral e também sobre marketing digital na vivência do médico, na rotina do médico de hoje em dia. Rodolfo, é um prazer grande te receber aqui. Valeu. No De Médico para Médico, a proposta do De Médico para Médico sempre é trazer convidados que possam somar a gente aí a desenvolver nossos negócios, trabalhar melhor o negócio, o consultório. E hoje esse assunto de marketing talvez seja o mais comentado dos médicos e de maior interesse dos médicos, de como que a gente consegue fazer um marketing que seja efetivo de uma forma profissional e também de uma forma que você não fique mal visto no mercado, principalmente entre os nossos pares, entre outros médicos. Sim. Como que você enxerga a importância do marketing hoje para o médico em qualquer especialidade, né? Qual que é a importância que o marketing tem hoje em dia para esse médico? Bom, muito prazer, obrigado pelo convite. É importante a gente começar falando que marketing também não é só a parte de publicidade, né? Não é simplesmente só fazer um post no Facebook e tá aparecendo no Google, né? Essa é a nova parte do marketing digital. E o marketing começa desde lá atrás de você pensar no seu propósito, no que você vai oferecer para o seu cliente, e desde sempre, quando tem uma demanda e você tem que atendê-la, você pode começar a trabalhar o marketing para conseguir atender essa demanda da melhor forma possível, né? Antigamente a gente não tinha tanta concorrência quanto hoje em dia. O médico bastava ele prestar um bom atendimento, que sim, essa parte já entra no trabalho de marketing, né? Então você prestar um bom atendimento pro seu paciente, não só quando ele está dentro da sala, mas desde pensar toda a experiência que ele vai passar dentro da sua clínica, então do atendimento da secretária, da forma que ele vai te encontrar, da forma que ele vai ser recebido na sua clínica e pós-consulta também. Antigamente bastava ele realizar muito bem feito essa parte, que ele conseguia manter aquele paciente indicava o seu serviço para outras pessoas. O que aconteceu hoje em dia é que a comunicação vem mudando, né? Antes era só o boca a boca, né? Antes o boca a boca já era mais que o suficiente e funcionava muito bem. E até hoje em dia funciona, né? Hoje em dia o boca a boca ainda é a melhor forma de você conseguir um novo paciente, só que hoje em dia esse boca a boca está no meio digital. Então, uma amiga que vai indicar para outra, ela vai indicar via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, né? Às vezes o médico publica uma imagem, a amiga marca outra para falar: olha, esse foi o médico que eu comentei para você e tudo mais. E aí quanto mais concorrência tem, quanto mais pessoas atendendo a mesma demanda de mercado, vamos dizer assim, possui, quanto mais concorrente, mais difícil é você conseguir esse paciente. E aí que começa as estratégias digitais para você também conseguir atrair esse paciente para você. E aí o que eu acho que o fato do médico não estar presente em qualquer situação de digital, de ponto digital, né? Não sei como é que fala, presença digital, que seja uma conta profissional no Facebook, sim, uma conta da própria clínica, qualquer um canal de YouTube, o médico que não está ali, ele perde a chance até de ser indicado, porque sim, às vezes a pessoa que quer indicar, ela vai buscar esses meios, ela vai tentar marcá-lo ali e esse médico nem está, né? Não, exatamente. Hoje em dia a indicação acontece muito no meio digital, ou até mesmo quando você acaba indicando alguém para uma pessoa no mundo real, vamos dizer assim, né, no mundo físico. A pessoa fala: qual que é o Instagram dele? Né? Para conseguir ver ali as fotos, as imagens, os vídeos, o que tem de conteúdo ali publicando. Eu lembro até que antigamente, quando ainda não era muito comum, né, a parte de ter uma conta profissional para isso, as pessoas iam direto no perfil pessoal do médico. Né? Não sei se isso chegou a acontecer com você também, assim, antes de estar presente online, no seu próprio perfil pessoal, tinha lá paciente te adicionando como amigo, né? E começou sim, aquela já tentando tirar alguma dúvida por ali. Exatamente. Né? Isso é bem comum. E o que você percebe? A agência está com 10 anos.
8 anos. 8 Vai anos. fazer 9 anos agora em 2019. E o que você percebe lá atrás, os médicos, o que mudou no perfil do médico? O médico lá atrás, quando ele te procurava, e hoje em dia, como que é isso? Certo. Antigamente, o médico vinha muito menos preparado, né? Ele não tinha realmente noção nenhuma do ambiente digital. E o nosso público, pelo menos os que buscavam mais esse interesse em marketing, eram especialidades mais voltadas à estética. Então, eram cirurgia plástica, dermatologia. Esse era o grande foco assim, dos médicos que vinham procurar a gente, porque eu acredito que a concorrência nessas áreas já começou também desde cedo, né? É um perfil que já tinha essa preocupação. Essa necessidade, essa preocupação. Exatamente. E com o passar do tempo, a gente vê que hoje em dia o médico ele já chega mais preparado para conversar com a gente, ele tem mais curiosidade, ele quer ser mais participativo, e isso também é um dos fatores que determinam o sucesso dele na presença online dele, né? A participação dele presente na presença online. E isso se expandiu para, acredito que assim, quase todas as áreas da medicina. Então hoje a gente tem desde pediatra, psiquiatra, urologista, ginecologista, enfim, são várias especialidades que começaram a ter esse foco, né, de estar presente nas redes sociais, não só para captar pacientes, que sim, o objetivo final sempre é a captação de pacientes, só que o que eles mais querem através das redes sociais é conseguir transmitir autoridade, né, e se tornarem referências em suas regiões de atendimento. Tá. E aí vem o maior dilema do médico quando pensa em falar direto para uma câmera assim, você está acostumado, que é o que falar e de que forma ser interpretado como algo positivo, não ser mal visto dentro de uma área que é ultra regulamentada, né? A gente tem uma série de regras a cumprir ali que a gente não vai poder dar um passo fora desse eixo. Como fazer usando as regras e usando esse artifício, que sem dúvida nenhuma é um potencial muito grande, sim, como fazer isso de uma forma ética e que traga resultados dentro dessa forma legal de fazer, de uma forma realmente ética. Certo. Deixa eu até te perguntar uma coisa antes. Você gosta de publicidade? Se eu gosto de publicidade, eu gosto. Gosta? Eu gosto. Falhou então a pergunta. Não, mas assim, você gosta de receber, tá assistindo um programa de TV, você gosta de assistir um comercial? Ah, sim. Não. Tá folheando uma revista, tem um anúncio ali que, sei lá, de uma coisa que você nem esperava. Não. Qualquer. A questão é que assim, normalmente a maioria dos médicos, né, quando vão pensar em publicidade, eles pensam no modelo antigo, né? É que você falou que gosta porque você já sabe qual que é esse modelo novo. Eu gosto de realmente perceber o resultado, o potencial que tem isso. Exato. Como que era feito a publicidade antigamente, né? Você tentava em poucos segundos chamar a atenção do seu potencial comprador, oferecendo algo para ele num curto espaço de tempo, né? Então, por isso que tem outdoor chamativo, um comercial de 15 segundos na TV, a revista que você está folheando e de repente tem uma propaganda ali. E quando os médicos pensam em publicidade nesse formato, eles falam, pô, mas eu não quero ser aquele cara chato que fica aparecendo para tentar vender alguma coisa, sabe? Eu não quero ser o cirurgião plástico que vai chegar e vai ficar falando, olha, eu faço mamoplastia de aumento, eu faço rinoplastia, eu faço otoplastia, eu faço blefaroplastia. E, tipo, anúncio, né? Como se fosse só um anúncio. Exatamente. Então isso realmente é chato, é uma publicidade à moda antiga, vamos dizer assim, né? Que não se usa mais hoje em dia, na verdade se usa bastante nos meios tradicionais ainda, mas quando você vai para a internet, você tem que pensar num outro modelo de divulgação, de publicidade, que é através do marketing de conteúdo, que é você entregar valor para o seu paciente, para o seu futuro paciente, antes de tentar oferecer algo para ele. Então, o cirurgião plástico ele não está lá para ficar falando, para, sei lá, usar a rede social dele como se fosse um cardápio, né? Como se fosse
um menu de tudo que ele realiza. Não é para isso que ele tem que estar lá presente. Ele tem que estar lá presente para gerar valor para as pessoas. E como que ele vai fazer isso? É através de conteúdo, é através de informação, é através da sua própria especialidade, né? Do que você estudou para estar onde está hoje. É repassar isso para as pessoas te verem aí como uma autoridade, como uma referência no assunto. E aí quando você faz isso em forma de conteúdo, você consegue estar totalmente dentro de todas as normas que a gente tem. Tudo Exatamente. Alinhado com as normas, você não está dando um passo nenhum fora disso. Exato. Uma das coisas que o CFM mais proíbe, né, no seu manual de normas é a questão de usar palavras como mais, o melhor, resultado garantido, foto de antes e depois e tudo mais. E tudo isso que ele proíbe, né, na verdade, é o que você não precisa para estar presente na internet, né, para ter uma presença online bacana, com interação com o seu público, conseguindo aí autoridade e tudo mais. Agora, Rodolfo, vamos falar um pouco da forma como vocês fazem aqui na agência, que é uma coisa bastante interessante. Que uma das coisas que eu sempre noto em marketing digital, às vezes o médico acha que contratar uma determinada agência e ter lá um post por semana no Facebook, isso é marketing. Uhum. E na verdade é muito mais do que isso, né? Não é só isso que vai gerar o reconhecimento dele, que vai gerar resultados para ele. Certo. Você estava me falando que aqui na agência vocês têm como se fossem equipes pequenas dentro da equipe grande da agência. Você tem equipes pequenas que cuidam de cada conta, é isso, né? Exatamente. E qual a importância disso? Porque às vezes, aquilo que eu estava te falando, que às vezes a gente vê posts com fotos iguais, textos iguais e só muda o logo de uma clínica para outra. Isso é comum, existem. Exato. Então, o que vocês sentiram isso e acharam esse novo formato? Como que é isso? Tá. Bom, assim como na área da medicina, né, que surgiram muitos cursos para a área médica nos últimos anos, né, aumentou o número de médicos no mercado e tudo mais, para a parte de marketing digital também, né, surgiram também outras agências e tudo mais, prestando serviços similares também aos nossos, e isso faz parte, né, concorrência, acontece e tudo mais. O que acontece com muito desses novos perfis também surgiram são pessoas individuais, né, tipo freelancers, que simplesmente fazem o post para o cliente e vende a mesma publicação para vários tipos de clientes. Isso faz com que aquele médico que contratou aquele serviço não tenha nenhum diferencial, né? O conteúdo que ele está divulgando, o que ele está falando é igual a que um outro concorrente está fazendo, o que outras pessoas estão fazendo, e isso não é interessante nem para as próprias ferramentas, né, que identificam isso. Então, se você coloca um texto no seu site que é igual o de outro site, o Google identifica que é a mesma informação e não te ranqueia, porque ele já tem aquele conteúdo nele. E não vai trazer resultado nenhum, porque é algo frio, assim, né? Algo que não tem envolvimento com aquela marca ou com aquele profissional. Exatamente. E para o usuário também não, porque não é algo individual ali do médico, né? É simplesmente o que você falou, né? Um post frio, sem sentimento, sem nada, que está simplesmente falando sobre alguma cirurgia, algum tratamento que ele realiza. E esse tipo de formato, né, que surgiu era um pouco no formato que a gente começou, né? Lá atrás, quando a gente começou a agência, que eu comecei praticamente sozinho, eu fazia de tudo, só que eu comecei a perceber que, não dá para eu fazer tudo, vou contratar mais pessoas para me ajudar. Só que eu achei que eu conseguiria moldar essa pessoa para ela pelo menos entender um pouco de tudo e aplicar para cada cliente. Então, uma pessoa escrevia, atendia o cliente, patrocinava e analisava os relatórios. Fazia tudo. O que a gente foi vendo ao longo do caminho é que, uma pessoa que escreve bem não sabe analisar o resultado. Uma pessoa que analisa o resultado não tem jeito para falar com o cliente. Uma pessoa que fala bem com o cliente não escreve bem. E assim vai, né? Cada pessoa tem um certo talento, né? E é importante você respeitar e conseguir fazer com que o talento que aquela pessoa tenha se desenvolva mais do que às vezes tentar desenvolver algo que não é do caráter dela, não é algo que ela gosta de fazer. E foi aí que a gente chegou nesse novo modelo que a gente tem, de cada cliente ser atendido por 3 pessoas específicas, né, que é
o atendimento, que vai tratar todas as informações com o cliente, vai se relacionar com ele e ao mesmo tempo monitorar a página dele. Então, por exemplo, um atendimento que conhece o Dr. Laércio, sabe sobre o que o senhor deseja divulgar, né, como é a sua presença online, ele também vai conversar com seus clientes, porque ele sabe o seu jeito de falar. Está alinhado com aquilo. Exato. O redator é quem vai começar a parte criativa, né? Então, desenvolver os textos, escrever, normalmente é um jornalista ou alguém que tenha um certo contato com a área da saúde. E por fim, a área de tráfego, que é a pessoa responsável pelos números, né? Então, de conhecer as ferramentas possíveis de você estar trabalhando, então o Facebook, o Instagram, o Google Ads, enfim, né? Conhecer cada forma que a ferramenta trabalha para conseguir montar a melhor estratégia, publicar e aí criar as campanhas também para cada tipo de publicação. E é fundamental isso, né? Dos indicadores, de ver números de cada ferramenta dessa que você está usando, onde que está tendo mais resultado e onde que vale a pena você investir de repente, não é isso? Exatamente. Até porque tem muitos médicos que chegam pra gente falando, Rodolfo, o que mais funciona, né? O que mais dá certo que vai funcionar para mim? E na verdade não existe uma receita de bolo 100% que funciona para todo mundo, né? Cada especialidade, cada médico, cada região também do Brasil que esse médico está presente, funciona uma ferramenta diferente. Por exemplo, o Google, né? O Google para São Paulo, para grandes centros, é uma ferramenta difícil, né? Porque você tem um investimento alto, tem muita gente ali. Exatamente. Quando você está num centro menor, de repente um investimento pequeno no Google pode te dar muito retorno. Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, da parte de cirurgia plástica, você está presente no Google Ads, né, para conseguir cliques de pessoas procurando por cirurgião plástico em São Paulo. O valor do clique é altíssimo. Quanto custa, mais ou menos? Eu falaria em torno assim... Uma lipoaspiração, uma palavra muito procurada. Vai variar em torno de uns 2 a 4 reais. O clique, né? O clique, isso. O que acontece muitas vezes é que entra alguns players no mercado que inflacionam esse preço, né? Então, às vezes o clique está ali 50, 60 centavos, só que entra uma pessoa e fala, eu dou 3 reais no clique, eu dou 6, eu dou 8, e já teve casos... Vai jogando essa régua cada vez mais para cima. Exatamente. No Google, a pessoa, né, que está comprando aquele termo, aquela palavra-chave, ela tem que pagar para estar na frente de uma pessoa o mínimo possível para aparecer na frente dela. Ou seja, uma pessoa que joga o lance para 6 reais, você tem que jogar para 7 para conseguir pagar 6 e 1 para aparecer na frente dela. Só que isso pode ser uma boa oportunidade para quem está num centro menor, né? Exatamente. Para cidades do interior, para cidades do interior até, é muito mais fácil você aparecer até no Google Orgânico. Você nem ter que precisar pagar, porque assim, não existe outros concorrentes que estão trabalhando na presença digital deles. Então, você consegue muito mais rapidamente e facilmente estar aparecendo bem ranqueado sem nem precisar pagar. Tá. Rodolfo, e o que a gente percebe que dá a sensação que as ferramentas vão tendo um alto e baixo, assim, né? Sim. E eu tenho a sensação, você me corrija se não for isso, que o Facebook ele está num momento, para algumas coisas, um momento de baixa e vindo o Instagram cada vez mais crescendo. Isso é assim mesmo e você acha que é uma coisa que se discute muito é de pulverizar, você tem que estar em tudo, não é isso? E de que forma que você reconhece onde está dando mais resultado e usa determinada ferramenta a mais? Como é que vocês fazem isso? Certo. A gente mede um pouco o esforço que você tem que estar para estar em determinada ferramenta, né, para ver se vale a pena você estar nela. Então, por exemplo, hoje em dia você está presente só no Instagram, não vale tanto a pena porque assim, o esforço para você estar presente também no Facebook não vai ser muito maior. Tá. Então é bom manter o relacionamento nessas duas ferramentas. Dessa baixa do Facebook, realmente ele passou por alguns conflitos recentemente, né, de questão de vazamento de dados, aquela polêmica que teve nas eleições dos Estados Unidos, né, vazamento de dados e tudo mais. Isso fez com que ele perdesse muito contratos com outras empresas também
que ajudavam na segmentação de público, né? Então você conseguia, por exemplo, fazer uma campanha e impulsionar para as pessoas de determinada classe social, com determinada renda. Isso acabou perdendo um pouco no Facebook, porém ele ainda é um gigante absoluto, assim, né? O Instagram ele está muito atrás da quantidade de usuários que o Facebook tem, porém no Instagram hoje em dia a gente percebe, não só percebe, né, como tem dados sobre isso, que mesmo tendo menos usuários que o Facebook, o engajamento com a página é 40% maior. Então, pode ser que você impacte, né, menos pessoas no Instagram, porém o engajamento, a assertividade pode ser maior. E fala um pouco do perfil do médico que te procura. Como que até faixa etária que ele está, como que é esse médico? São os médicos mais experientes, os caras que estão saindo da formação e que níveis que eles estão, né? Certo. Bom, tem de tudo quanto é jeito, né? Mas eu vou falar o mais comum que a gente percebeu. É de uma faixa aí de uns 33 a 45 anos. São médicos que muitas vezes sonham, né, em ter o próprio consultório, em viver, né, simplesmente do trabalho dele, da clínica dele. E tem uma curiosidade também que muitos deles, às vezes, ou acabaram de ter filhos ou a esposa está grávida, sabe? Então é um momento que, assim, eu acho que ele quer parar de dar plantão, sabe? Porque ele está nessa correria de dar plantão, de tentar conseguir atender no consultório e toda a parte de especialidades, de eventos e tudo mais. Ele quer apostar no consultório. E ele quer, ao invés de, né, manter essa vida maluca de plantões e plantões, ele quer apostar no consultório com pacientes particulares em que ele possa realmente gerar valor para aquele paciente, né, fazer a diferença na vida dele. Só que para isso ele sabe que ele precisa investir em marketing, né, ele precisa trabalhar melhor o negócio dele, entender como funciona e com tudo isso também ter mais tempo para a vida dele, né, para os filhos e para a esposa. E conta aquela história que você me contou antes da gente começar, que os médicos às vezes não prestaram atenção nisso e eles querem dar um passo atrás, né, para rever o que aconteceu, perderam o time, vamos dizer assim. Você estava me contando de um professor, como é que é aquilo? Não, exatamente. Não foi só uma vez, né, foram mais vezes que apareceram de médicos que eles têm, às vezes, a própria clínica, tem um consultório, às vezes atende convênio e tudo mais. Eles dão aula e muitos deles chegam pra gente e falam assim: olha, o meu aluno, a pessoa que eu ensinei, que eu apresentei, que eu mostrei pra ele como tratar, como fazer um tratamento, como fazer uma cirurgia, hoje em dia a consulta dele é mais cara que a minha. E tem mais gente procurando ele do que o professor. E tem mais gente procurando ele, e assim, isso só porque ele posta umas coisinhas no Instagram, né? Ele não entende muito, né? Então ele fala, ele só posta umas coisinhas lá no Instagram, no Facebook e tudo mais, e as pessoas veem ele com uma autoridade maior do que eu, que, assim, não tem nada no Facebook, né? Não tem nada no Instagram. Às vezes o Instagram do médico é simplesmente pessoal, com algumas fotos da família, né? Ou dele fazendo alguma coisa e tudo mais. E acaba perdendo espaço para esses médicos novos, né? Que já tem mais facilidade, né, com as ferramentas digitais e que conseguem se comunicar muito mais fácil com essa nova geração, né? Isso também porque, assim, pode ser que agora o médico, eu acredito que seja raro, né, mas sim, pode ser que tenha algum médico ainda que não esteja sentindo os efeitos do mundo digital, mas são raros. Só que pensando daqui 5, 10, 15 anos, né, essa nova geração que está vindo de pessoas que não sabem viver sem ser o mundo digital, eles não vão conseguir passar, né, a autoridade, não vão conseguir mostrar de fato o valor do trabalho deles se eles não estiverem também presentes no ambiente digital. E eu tava lendo recente uma reportagem falando da geração milênio, né? Que são os caras que nasceram entre 85 e 95, se não me engano.
e essas pessoas estão chegando no mercado de trabalho agora, né? Então, até 2020, falam-se em 70% do mercado de trabalho vai estar ocupado por pessoas dessa geração. E essa geração é justamente essa que você falou, que os caras estão a um clique de qualquer informação, né? Exato. Então, o médico que realmente não tiver numa presença online, e de novo, a presença online é para fortalecer essa autoridade que o médico já é. Sim. Imagina se esse professor ele tivesse bem posicionado, como ele ia estar cada vez mais fortalecido e com mais repercussão, mais autoridade ainda, né? Exato. E o que eu vejo, Rodolfo, é que essa é uma oportunidade, acaba sendo uma oportunidade para os médicos que nunca aconteceu antes. Nenhuma geração de médicos teve essa possibilidade de estar falando com, sei lá, milhares de pessoas, né? Exato. Num conteúdo bem feito, bem trabalhado, ele pode alcançar milhares de pessoas da clínica dele, passando informação de qualidade. Então, acaba sendo uma oportunidade, né? Que muitos médicos acabam deixando para trás. Você concorda? Não, sim, exatamente. Hoje em dia, todo mundo tem uma ferramenta... A única ferramenta que você precisa, né, para estar presente no ambiente digital, que é o celular, né? Que hoje em dia você consegue estar presente em qualquer mídia social, produzir o seu conteúdo, divulgar ele para, como você falou, né, milhares de pessoas, e basta um toque, né, que você já consegue promover tudo isso. Então, toda a questão de, sei lá, às vezes, de tempo, de investimento e tudo mais, você já tem um conhecimento, né, que você precisa passar, você já sabe aquilo que você precisa para gerar valor para as pessoas. Às vezes você não faz por falta de conhecimento na ferramenta, só que hoje em dia, com as facilidades das redes sociais, você consegue fazer isso facilmente. E aí entra um outro ponto, assim, é preciso, como regra, como uma prática, assim, vamos pôr na prática isso que então o médico que está assistindo vai começar a se despertar, se não está despertado ainda, vai começar a se despertar para isso. Certo. É preciso ele ter uma equipe de filmagem, ele ter luz no consultório, ele ter... sei lá, tem equipes que até levam um maquiador, né? Já viu isso? Leva até um maquiador para maquiar o médico, para ele falar sobre um assunto ali. É preciso toda essa estrutura, ou isso não é mais tão necessário? Faz sentido, mas não é tão necessário? Como que esse conteúdo precisa ser tão profissional assim? Como é que é isso? O que a gente mais fala é que, assim, o importante é você passar valor para a pessoa. Às vezes ela não vai estar preocupada se você está com olheira ou não, né? Se você está com uma luz apropriada, se está escuro e tudo mais. Alguns pontos básicos, né? Às vezes... um vídeo institucional da marca, conteúdo, você vai ter que ter qualidade, óbvio, né? Sim, mas para gravar para o seu dia a dia, né? Para fazer um stories, para fazer vídeos no seu feed, né, para publicar no YouTube e tudo mais, basta que o seu conteúdo seja para gerar valor para as pessoas. Agora, os outros detalhes, né, quanto à qualidade da imagem, a qualidade do som e tudo mais, isso pode acontecer, mas você não precisa... Isso não pode ser o que te impede de começar a fazer. Basicamente precisa é isso. Ser sempre, né? É bom você Exato. ter esses vídeos de qualidade, óbvio. Sim. Porque vai também passar a sua divulgação da sua marca, né? Sim, mas às vezes alguns cuidados só que você tem, né, na hora de gravar, já podem fazer toda a diferença. Então, simplesmente você gravar de frente para uma janela, em vez de colocar a câmera e a janela tá atrás, né, para você não ficar escuro, fechar as portas para não ter ruídos na sua comunicação. Então, às vezes com algumas dicas, né, rápidas assim, você já consegue produzir um conteúdo de altíssima qualidade. Como eu falei, né, com o seu celular você consegue fazer esse tipo de conteúdo e gerando valor para as pessoas, elas não vão se preocupar com se o seu cabelo está arrumado ou não. Rodolfo, e para a gente fechar, em relação à marca, né, a gente pensar, o médico ele acaba sendo uma marca, o nome dele lá, doutor fulano de tal, ele é uma marca que ele está ali no consultório, ele está presente online, ele vai estar, onde ele estiver, ele está levando aquela marca. Sim. Qual a importância de se trabalhar a marca do médico, então, até num formato
ter um logo próprio, ter comunicação no consultório com receituários, com pastas. Isso tudo se encaixa junto, né? Sim. É o que a gente mais fala, que a parte da marca é a profissionalização da sua comunicação, né? Então, o médico, ele é a sua própria marca, marca, né? Ambulante. Sim. Está sempre levando a marca dele. O nome dele, exato. Só que uma coisa também que a gente gosta de falar é que o médico não é o único representante, né, também da sua marca. Porque do momento da sua clínica, do seu consultório, da sua secretária, todos eles também estão representando a sua marca. Então você tem um símbolo, né, um símbolo gráfico para estar ali presente, para a pessoa até se comunicação acostumar visual, com ele. né? Exatamente. E até é importante porque, o paciente entrou no seu site, viu ali seu logo, sei lá, você está trabalhando com azul, né, no seu site e tudo mais. Chega na sua clínica, ela mantém os tons de azul e tudo mais. Chega no seu consultório, recebe seu cartão de visita, o seu receituário com tons de azul. Sempre naquele padrão que vai estar sempre sendo lembrado, né? Exatamente, sempre o mesmo padrão, sempre a mesma comunicação, ter uma comunicação integrada, por quê? Porque quando ela estiver passando o feed dela de notícias também no Facebook, no Instagram, e ela vê a sua marca ali presente, né? Os elementos visuais da sua marca ali naquela imagem, na hora ela já vai associar com a sua marca, com você, com o seu atendimento. Então ter essa comunicação integrada também, baseado, claro, a partir da sua marca, é muito importante. E hoje em dia a gente fala desse marketing, existe o marketing olfativo, o marketing da experiência que o paciente passa ali dentro, tudo está atrelado a essa marca e pode ser potencializado cada vez mais, né? Isso, exatamente. Beleza, Rodolfo. E como última dica aí, o que você deixa para o pessoal que não começou ainda, de incentivo aí para ver se a turma começa? Eu acho que o primeiro passo pode ser um pouco contra-intuitivo isso que eu vou falar, mas é para você começar até mesmo antes de estar pronto, sabe? É você não, talvez, criar desculpas de o que o outro médico vai achar, ou será que meu paciente vai gostar ou não desse conteúdo? Será que meu cabelo está arrumado ou não está para gravar um vídeo? É simplesmente assim, você ir pro campo de batalha mesmo, sabe? Você começar, não precisa diretamente contratar uma agência, né? Eu sei que é ruim eu falar isso para mim mesmo, né? Mas você de fato não precisa ter que contratar alguém ou começar com uma grande equipe para estar presente online. Hoje em dia tem ferramentas que você consegue sozinho mesmo iniciar a sua campanha. É claro que você vai ter que buscar conhecimento, né? Pode ser que você passe mais tempo procurando para aprender a manusear, a mexer nessas ferramentas, só que hoje em dia sozinho você consegue ter uma presença online, ter uma presença digital, começar a divulgar o seu conteúdo para os seus pacientes e estar presente também quando eles procuram por você na internet. Show de bola. Beleza? Tá certo então, Rodolfo. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Hoje eu vim aqui na agência dele, vim conhecer e fiquei deslumbrado aqui, um monte de computador para tudo que é lado, aqui, o negócio é coisa séria. Mas tá bom, obrigado mesmo pela presença. E em breve a gente pode marcar um outro tratando de algum assunto específico. Claro. O Rodolfo vai estar sempre à disposição aí com a gente. Tá Fechado. certo? Forte abraço a todos, obrigado, tchau. Até mais, tchau.